Nós temos a alegria e a honra de receber aqui na Uniregistral o general João Camilo Pires de Campos. Ele é hoje o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o maior estado da federação, mas ele foi também comandante do 2º Exército e exerceu inúmeras atividades. Nós queremos conversar com ele e agradecemos muito, general, a sua aquiescência em participar desse programa. É grato eu, doutor Naline, grato eu estar aqui conversando com aqueles alunos, aquele público que precisa das atualizações da educação continuada da Uniregistral. Maravilha. Então, seria bom, general, o senhor contar como é que o senhor se inclinou, como é que foi o seu ingresso no Exército e as alegrias que o senhor teve, as experiências. Veja que coisa interessante, doutor Naline. Eu sou do interior do estado de São Paulo e de uma pequena cidade chamada Montemor, onde meu pai era um agricultor e também era o dono do cartório. Opa, olha aí. Eu sou filho de um tabelião. Maravilha. De um cartório de registro civil. Olha aí. Registro civil e tabelionato. Meu pai era o tabelião e meu irmão mais velho era o oficial maior. Eu era um bom aluno no Colégio Estadual Doutor Elias Massude. E lá nós tínhamos um professor de matemática que nos instava a fazermos provas em Olimpíadas de Matemática, coisas desse tipo. Maravilha. E casualmente ele inscreveu 4 alunos no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Eu nunca tinha visto um soldado do Exército fardado na minha vida, nunca tinha visto. Montemor não aparecia. Montemor não aparecia, não tinha tiro de guerra. E nós fomos a essa prova, fizemos uma boa prova, uma muito boa prova. E pasme, os 4 foram aprovados. Eu não tinha a menor noção da quantidade de candidatos vaga. Hoje eu tenho, porque depois com a experiência eu só vai observando, mas eram tantos candidatos assim? Eram, fomos aprovados, seguimos a carreira militar e depois entramos na escola. E meu pai dizia o seguinte: vá à escola do Exército, à escola de cadetes, porque você fará um ótimo científico. Eu fui e ali eu fui conhecendo a profissão militar aos poucos e apaixonei-me. Beleza. Apaixonei-me por essa profissão bendita, abençoada e que tem uma característica que me fez ficar mais atento e admirador dela, que é a atenção à meritocracia. Então vejam uma coisa interessante, doutor Naline. Entrei no Exército no dia 28 de fevereiro de 70 e deixei o Exército, o serviço ativo do Exército, 48 anos depois. Maravilha, Eu fiquei quase meio século. Eu fiquei 48 anos, 2 meses e 3 dias na ativa. E daquela turma da escola preparatória, eu tive a graça de ser promovido a general de brigada, a general de divisão e a general de exército. Ou seja, atingi o mais alto posto da carreira, sendo filho de um humilde agricultor e tabelião de Montemor. E sem nunca ter conhecido o exército antes. Que beleza. Uma escola de valores, uma escola admirável e que é o exército de todos nós. Então, foi uma paixão que ela sedimentou, solidificou-se aos poucos, e aos poucos eu fui conhecendo. Eu me lembro que depois dos 7 anos de curso, é um curso interno de 7 anos, aportei como oficial jovem em Curitiba, e em Curitiba que eu fui conhecer o trabalho feito pelos oficiais servindo ao Brasil por intermédio do nosso Exército. Foi apaixonante. Pena que foi muito rápido. É incrível, muito rápido. Né? Quando a gente faz o que gosta, não é, general? Quem faz o que gosta vive em férias. Não é? Eu costumo dizer, já no final, nas minhas palavras de despedida, no dia 3 de maio de 18, eu disse: quando a gente espera horas, são muito marcantes, ou seja, o senhor passa segundos que parecem anos, o senhor está esperando, mas quando a gente relembra, anos viram segundos. E é o que eu vivo hoje. Parece que foi ontem, foi muito rápido, foi muito rápido. Eu passei por 24 unidades, tive a aventura de ser promovido a general, depois eu estou agora
na Secretaria de Segurança Pública, se eu posso chamar assim de um comando, é o meu 9º comando. 9º comando, o que faz com que eu tenha servido bastante à população do Brasil. Polícias de São Paulo, elas têm tradição de ter uma formação educacional também muito consistente, não é? Sem dúvida. O senhor já teve experiência, já visitou as escolas? Sem dúvida, já visitei as escolas, já visitei todo o interior do estado, aonde as escolas aqui, elas são fragmentadas, o curso único acontece em vários locais, o que é muito bom. O senhor já trabalha fixando as pessoas nas suas regiões. E veja que interessante, quando eu achava que eu já tinha arriado a minha mochila, né, com 7 meses na reserva, eu tive que puxá-la de volta, colocá-la nos ombros e prosseguir para servir a população brasileira residente em São Paulo. E aí eu já conhecia muito o sistema de polícia do estado de São Paulo. Aqui nós somos hoje 110 mil profissionais. Na Polícia Militar, que ela tem a sua maioria, 85 mil, 25 mil na Polícia Civil e uma pequena parte na Polícia Técnico-Científica. Nós temos aqui, doutor Nalini, as melhores polícias do Brasil. Sempre repito sem dúvida. Isso. A minha experiência na Justiça foi essa mesmo. E eu propalo isso para o Brasil inteiro. E um dos fatores que eu reputo, exatamente o senhor adiantou, é o sistema educacional. Olha, eu estive há pouco na Escola Superior de Polícia, da Polícia Militar, nós formamos os soldados. A formação é de elevadíssimo nível. Quando o senhor fala pelo Brasil, que aqui nós temos a Academia Militar do Barro Branco, olha, eles ficam estupefatos com a qualidade da nossa polícia. Do lado da Polícia Civil, que nós temos a Academia de Polícia, a velha e boa Acadepol, que forma a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica, ou seja, há o espírito de formar. E além desse espírito de informar, eu encontrei aqui algo que é apaixonante. É aquilo que o Exército vive. Ou seja, o nosso aluno, doutor Nalini, tem que ser melhor do que nós somos. Isso é. Então, quando há essa transferência, essa transferência de paixão, o senhor tem profissionais da mais elevada qualidade. Olha, as minhas continências às polícias de São Paulo, porque elas estão aí e o resultado está aí, o senhor está vendo. O resultado está aí. Na diminuição de crimes, de criminalidade, na satisfação que o povo paulista tem em tê-las como suas guardiãs e formando o papel que lhes cabe. Agora, general, a 4ª Revolução Industrial, ela também traz quebras de paradigmas. As Forças Armadas, elas estão observando isso? Tenho certeza que sim, mas nada como vir da sua experiência a tranquilidade para a juventude de que nós estamos nos cercando do que há de melhor em ciência e tecnologia para cumprir a missão constitucional. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que há um trabalho cotidiano e constante de atualização das disciplinas e dentro dos planos de matéria, por que atualizamos? A cada vez mais nós precisamos trocar as turbinas dos aviões voando. Ou seja, se surge um evento novo, e hoje eles surgem muito rapidamente, é necessário que haja um reajustamento, porque nós não estamos formando os profissionais de ontem. Sim. Estamos formando os profissionais de amanhã. Se nós exercemos hoje essas formações, essas especializações para aquilo que passou, ou seja, ele já iniciará o seu trajeto desatualizado. Ou seja, então as escolas têm sim uma capacidade de retomada dessa cultura e buscar ideias novas, sempre procurando não só ver o futuro, ou seja, visualizar o futuro, é aquilo que está tão distante que a gente ainda não o sente, não o percebe, mas ele está por aí. Ou seja, então hoje a tecnologia é uma arma que é multiplicadora de poder, que vai ajudar muito os nossos profissionais. Agora, contudo, com aspecto, doutor Nalini, vamos olhar para as estrelas, mas vamos manter os pés fincados no chão. Ou seja, aspectos básicos
daquela educação que eu comentei, de valores baseados na hierarquia, na disciplina, ou da ética, isso são imutáveis. Sim, imutáveis, ou seja, eles serão imprescindíveis cada vez mais. Cada vez mais, onde as pessoas, como o senhor disse, aquela profissão que o cidadão entrava, ficava 40 anos, ia embora, hoje elas são bastante voláteis. E isso é compreensível. Todavia, as pessoas que tiverem base cultural, base intelectual, e que tenham a capacidade de não fechar portas, mas também de abrir janelas, de buscar novos horizontes, isso que dá é o estudo. Isso que dá é a leitura, isso dá é a reflexão. Estudar, gente? Estudar é a receita, é a chave. Não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula. O senhor mencionou uma coisa interessante de ser filho de um tabelião, né? Nós estamos numa casa de registradores. Desde 88, o Constituinte brasileiro ele teve uma estratégia muito inteligente em relação àqueles antigos cartórios, porque ele, no artigo 236 da Constituição, ele entrega uma atividade estatal, porque é função, é missão estatal, por exemplo, o que o senhor, seu pai, fazia, de fazer os assentos de nascimento, os assentos de óbito, os assentos de casamento, isso interessa para a nacionalidade, é uma função do Estado. Também formalizar a vontade, formalizar juridicamente a vontade das partes, é a função do tabelião. O registrador, ele cuida de assegurar e dar garantia a um direito fundamental que é básico, que é a propriedade imobiliária, no caso. E essa receita tem funcionado, porque ele entrega para um particular para que exerça esse trabalho em caráter privado, ou seja, ele não tem aquelas limitações da lei de licitações e de toda a burocracia estatal, né, que um dos problemas brasileiros é destravar o Brasil do excesso de burocracia, e está funcionando muito bem. E o Estado não coloca nenhum tostão no trabalho, ele é remunerado pelos emolumentos, que, ou seja, quem precisa paga. Essa receita, o senhor não acha que é uma receita que poderia talvez, pelo menos gradualmente, ser utilizada para outros setores, saúde, educação? Acredito firmemente. Quando o senhor estava elaborando a sua pergunta, me veio à cabeça o seguinte: Dr. Nalini foi a primeira parceria público-privada que eu vi. E dá certo. E deu certo. Dá certo. Como é que o Estado, aqui em São Paulo somos 645 municípios, como é que o Estado, eu vejo a dificuldade que tenho em eu ter unidades de polícia militar e polícia civil nos 645 municípios. Então o Estado criou uma maneira de conduzir isso, ou seja, dando ao particular o esforço principal, e o controle fica com o Estado. Sim. E todos ganham. Sim. O Estado deveria se especializar em ser assim, ter agências muito operantes, muito preparadas, né? Mas não se assenhorear de tudo. Algo ele não pode, segurança pública é uma coisa que é estatal e não pode ser terceirizada. Mas muitas outras coisas podem. E funcionariam talvez com maior eficiência, porque sem as amarras do excesso de burocracia. O Estado ele tem o foco dele na área da segurança pública. Segurança pública, como o senhor bem disse, não se terceiriza. Essa é indelegável. Né? E o Estado, aqui em São Paulo particularmente, ele tem buscado, sim, desobrigar-se de aspectos que ele pode terceirizar e fazer com que o setor privado participe disso, trazendo um serviço mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo. Sim. Então eu vejo assim, com muitas possibilidades na área da educação, sim, na área da educação, na área da saúde também. Ou seja, o Estado continua com aquela parte dele, mas aquilo que for possível, ele passa a operacionalidade à frente e fica conduzindo a sua estrutura, que já é pesada.
nas várias áreas. Mas eu acho que nós precisamos, sim, de audácia, ousadia, até para dar uma resposta para aquele que teve motivos para se desalentar, né, quando viu crescer desemprego, tudo isso. E eu acho que essa contribuição do Exército, que é patriota, que leva muito a sério o amor ao Brasil, isso tem que impregnar uma parte da sociedade que ficou amortecida, ficou um pouco desorientada diante de desmandos, né? E eu acho que nós temos muito a avançar e eu tenho certeza de que o senhor está fazendo dando uma contribuição imensa pela sua experiência, pela sua bagagem, não é? Então, São Paulo tem todos os motivos para se orgulhar do atual secretário da Segurança Pública. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Eu tenho visto na equipe de governo o espírito público vigente. Pessoas que estão ali se doando, ou seja, pessoas que estão ali para proporcionar à população de São Paulo, como nós dizemos, aos brasileiros que vivem em São Paulo, melhorias. Eu vejo o governo atrás de investimentos para que a população tenha emprego, tenha renda. Eu vejo as secretarias todas, cada um no seu eixo, trabalhando com muita seriedade para que tudo dê certo. Nós estamos fechando o 9º mês de governo, quanta coisa aconteceu. E na área da segurança pública, eu agradeço muito a sua consideração e entendemos nela o seguinte: segurança pública não é um fim em si próprio, doutor. Segurança pública é um meio. Sim. O nosso propósito é proteger pessoas, proteger patrimônios e, mais do que isso, proteger sonhos, proteger esperanças. Eu tenho a convicção, doutor Nalini, que os seus netinhos terão São Paulo mais seguro do que nós temos hoje. Já tenho 7, viu, general? Que maravilha, parabéns. Parabéns, que muito obrigado. Então, mas eu queria também deixar aqui um preito de homenagem ao senhor, seu pai, não é? Porque eu conheço há mais de 40 anos esse setor extrajudicial, que é um grande aliado do judiciário. O judiciário não teria avançado em termos de informática, não fosse o aporte do extrajudicial, que não tinha aquilo que nos oprimia dentro da administração pública. O senhor conhece os entraves, os empecilhos, os obstáculos, né? A presunção de má-fé que às vezes cerca assim, o administrador público. E dentre as 5 especialidades dos extrajudiciais, eu sempre tive muito carinho pelo registrador civil das pessoas naturais, que eu visitei o estado inteiro como corregedor-geral da Justiça e vi que há distritos, lugarejos que não tem um policial militar, não tem um delegado, evidentemente, não tem ninguém, mas tem o registrador civil das pessoas naturais, que é a única presença do Estado ali. Não é? E ele é que orienta, ele atende, ele faz uma verdadeira assistência social, uma UTI social, não é só jurídico. Exatamente. Né? E o senhor deve ter visto essa experiência. Eu vivia isso com meu velho pai, o João do Cartório. Ele era isso. Ele era um velho rábula, ou seja, aquele com conhecimento jurídico, sem tê-lo conseguido nos bancos escolares. Tenho certeza que muito mais sedimentado do que muito. Não tenha dúvida. Eu me lembro de jovens advogados que consultá-lo. Mas o aspecto que o senhor disse que mais foi ao encontro do que ele era o papel do conciliador. Sim. Quantas vezes eu o vi sentado naquele banco do cartório, conversando com as pessoas, conciliando, orientando. Harmonizando, apaziguando. Né? Harmonizando. Talvez ele tenha, a própria cidade reconhece isso e o reconheceu quando ele foi, lamentavelmente, para o outro ambiente, foi aos braços do pai. Ele é uma pessoa muito querida que passou a vida servindo, passou a vida conciliando, passou a vida somando. Maravilha. Então, essa a nossa missão, general, cada um no seu espaço.
tentar fazer com que o mundo seja um pouquinho melhor, né? Nós não podemos passar por aqui sem fazer com que essa experiência da aventura humana não tenha um grau de qualidade um pouquinho superior àquele em que nós ingressamos nele, não é? Então eu tenho certeza que o senhor faz isso, sei que fará ainda muito mais e espero que o senhor consiga compartilhar essa sua experiência de vida e a sua concepção tão sólida do que deva ser uma existência humana com o maior número possível de pessoas. Sem dúvida, muito obrigado. E cada um de nós possa cada vez mais fazer a sua parte. Isso. Cada vez melhor. Muito bom. Muito obrigado.